Boa tarde, rapaziada. Como é que vocês estão? Eu não vou nem falar como é que eu tô, que vocês já sabem como é que eu tô. Tô injuriado com o Flamengo, tô injuriado. Tô nervoso. Dormi nem direito hoje. Eu acordei mal, tô com os olhos inchados, cara inchada, dor de cabeça. Olha, o Flamengo me deixa mal. Rapaziada, vamos dar as notícias aqui. Não tem notícia boa, que o Flamengo empatou ontem, então não tem notícia boa. Beleza? Mas antes, deixe seu like, faça comentário, se inscreva no canal pra nós aí. E como sempre, vocês sabem que eu tô no trabalho, barulheira na rua, construção aqui do lado. Não reparem no barulho aí não, beleza? Vamos, tamo junto. Ó, vamos lá. Vamos dar uma noticiazinha rápida aqui. Todo mundo sabe que o Felipe Tereza teve contrato rescindido no Flamengo. Mais um jogador da base que o Flamengo dispensa. Não sabe trabalhar a base. Essa diretoria não sabe trabalhar a base. Perdeu e o Palmeiras aproveitou e assinou com o moleque. 19 anos, Felipe Tereza assinou com o cara de graça. O cara é um jogador formado, já tem tempo profissional, ele já entrou, já fez gol. Já é um jogador formado. O Palmeiras ganhou um jogador de graça. Não gastou com nada com o moleque. Assinou o contrato e com certeza vai ganhar dinheiro em cima dele, igual aconteceu com o Richard Rios. Muito bom o Flamengo. Então, só para vocês saberem que o Felipe Tereza, o atacante do Flamengo, que foi bicampeão mundial, bicampeão dos Libertadores e campeão do Copa Brasil, brasileiro do Flamengo, nas categorias de base, saiu do Flamengo de graça e assinou com o Palmeiras. Flamengo dando dinheiro para os outros. Beleza? Vamos aqui a outro assunto aqui. Vamos lá. Qual que é o assunto? É o Samuel Lino. O Samuel Lino ontem saiu vaiado. Saiu vaiado. E quem está acompanhando eu aqui, já assiste meus vídeos quando sabe que eu estou falando do Samuel Lino há muito tempo. Ele chegou no primeiro jogo contra o Atlético Mineiro, parecia que nós tínhamos contratado o Messi. O cara jogou de um jeito que você falou assim, Jesus, o cara joga tudo isso. Aí foi indo, foi caindo. Aí contra o Vitória, jogou de monte. Mas se você for analisar bem, eu me lembro desse jogo contra o Atlético Mineiro, contra o Vitória e depois jogadorzinho comum. 22 milhões, com um bônus 25 milhões de euros. Aí o Felipe Luiz chega numa entrevista e fala que pagou barato no cara. Olha pra você como é que vai levantando a bola o cara. Falou que ele varia 2, 3 vezes mais. Aí o que acontece? O cara começa a jogar mal. Como é que você tira o cara do campo? O técnico tá falando que o cara que você pagou barato no cara, que o cara vale 70 milhões em vez de 22. Aí não vira, filho. Aí você fica sem dinheiro pra tirar o cara. E tá todo mundo, eu tô criticando faz tempo. Ele vai lá e Diba não consegue cruzar. Ele vai chutar pro gol, é travado. Ele não faz gol, ele não chuta, ele não cruza. Ele só cisca. Cisca. Bacaninha. Melhor do que ele, nós temos o Cebolinha, tem o Michael, que faz mais coisa que ele, e tem o Bruno Henrique. Tá vendo? Aí você fica preso no caso, você começa a elogiar muito, exagerar nos elogios, né, pagamos um pouco, aí tá aí, ontem saiu vaiado, aí teve que sair em defesa do cara. E aquilo que eu vi falando, parece que não é proibido substituir o Samuel Lino. Ele tá horrível em campo e não substitui o cara. Ele fica os 90 minutos, não substitui. Aí ontem ele cismou de substituir, tomou vaia. Por quê? Porque vem jogando mal faz tempo, não cria nada, só cisca. Beleza? Aí o Felipe Luiz, como sempre, agora tem que sair em defesa do camarada, né? O Lino, todo mundo sabe dessa goleada, ele já demonstrou, todo jogador aqui no Flamengo oscila, o Lino teve uma sequência pesada, o jogo da Libertadores teve carga grande, 3 dias depois teve que jogar contra o Corinthians, fisicamente talvez ele sentiu um pouco e isso faz o rendimento cair. Importante que entendam que os dribladores são os que mais perdem a bola e é natural. Como Lino, Plata, Cebolinha, eles arriscam o 1 contra 1 e se expõem. Iniciou o Felipe Luiz, técnico do Flamengo, sobre Samuel Lino. Tem que defender. Mas não é de hoje que ele tá vindo mal. Tentei explorar o 1 contra 1 contra o William, mas o Cruzeiro dobra muita marcação. E ele não teve uma performance no nível que vinha tendo antes. Não, ele teve a performance que estava tendo antes. É esse que me dá o medo. O Felipe Luiz não está conseguindo enxergar mais o jogo. Ele teve a performance que já estava tendo antes. É por isso que está vaiando. Ninguém ia vaiar ele por causa de um jogo. A turma está vaiando ele pela sequência de jogos. Só que ele tem que defender o cara. Ele já elogiou tanto o cara, levantou o cara, tanta bola do cara nada, que agora não pode chegar e relaxar com o cara na primeira vaia.
vai ter que segurar a bronca. Tá entendendo? Mas né, ele vem mantendo, ele manteve o que ele fez nos outros jogos. Nada. Só isso. Beleza? Então vamos lá. Essa entrevista coletiva do Felipe Luiz, eu não gostei nada dela. Essa parte já foi uma que eu não gostei. Nós vamos ver outras aqui. Beleza? Ó, vamos lá. O Saul já deu meio no meio do time já. E tem que falar isso durante. Com certeza no vestiário eles vão falar sobre isso aí. Saul faz cobrança pesada aos jogadores do Flamengo após o empate contra o Cruzeiro. Nós temos que ter muito mais fome. O time do Flamengo chega na boca do gol e não finaliza, não chuta, não tenta, quer entrar quase que dentro da área, com a pequena área, para fazer uma finalização. Fica fácil, filho. Fica fácil, não chuta. Entendeu? A marcação fica fácil. Beleza? Olha lá, vamos ver o que ele falou. Vamos ver o que olha lá. Apesar de ser visto longe do operador de desempenho que era esperado em campo, com alguns jogadores abaixo, o técnico saiu em defesa de Samuel Lino. Beleza lá. Importante mudança de estado. Durante a entrevista à Zona Mista, após a partida, Saul fez análise dos últimos jogos disputados pela equipe. O jogador lamentou os pontos desperdiçados, destacando a necessidade de mudar o cenário de forma imediata. Nós temos que ter muito mais fome para ganhar os jogos. É uma pena que nos últimos 3 jogos, com um trabalho tão bom que estamos fazendo, não pudemos levar os 3 pontos, destacou o jogador. Beleza? Sobrou até para a arbitragem. Ele criticou a arbitragem, que não deixa o jogo... falta de que acabou, está atrapalhando a fluidez do confronto. Falamos para ele que o mais importante para o jogo era dar fluidez, mas ele deu muitos amarelos desnecessários, parava muito o jogo. Que deixe jogar. Não eram faltas duras, e sim táticas. Mas enfim, isso é coisa de fora. Concentramos-nos em nós. Jogamos 3 jogos em casa e não conseguimos ganhar, só empatar. Agora é pensar domingo para conquistar os 3 pontos. Bom, na Zona Mista ele vai ser um pouquinho mais leve. Espero que dentro do vestiário, com o grupo lá e com o próprio técnico Felipe Luiz, seja mais duro. Eu fiz um vídeo revoltante ontem, revoltado, vamos dizer assim, sobre isso. O Flamengo era para estar com uma mão na taça já. Era para estar a 9 pontos do Palmeiras e a 10 do Cruzeiro. Porque despertou 6 pontos dentro de casa nos últimos 3 jogos. Nos últimos 3 jogos desperdiçou 6 pontos. Isso é inaceitável para um time que gastou tanto e disse que o brasileiro era prioridade. Beleza? Pelo menos estão começando a enxergar isso. E o próprio Felipe Luiz já não está conseguindo mais esconder aquelas desculpinhas dele. Parece que, apesar de na coletiva de imprensa ontem, que vergonha, né, cara? É dando presentinho, camisetinha do Guns N' Roses. É dando presentinho, todo mundo dando parabéns e não sei o que, e elogio daqui. Ninguém critica, irmão. Mas sabe por quê? Você vai ver o nome, meu nome é não sei o que lá, Raiz Simplista, meu nome é Santa Anne, meu nome é não sei o que, só YouTube. E o que eles fazem? Eles não criticam, porque eles não querem perder o acesso ao clube. Eu vi falando isso desde quando eu abri o canal. Esses youtubers puxam a saco da diretoria porque eles não querem perder o acesso ao clube. Eles querem estar presentes em coletiva, eles querem ter presença em viagem do clube, para ver que eles estão sempre lá. Eles querem poder entrevistar jogadores na Zona Mista. É isso que eles querem. Então eles não criticam, não querem nada contra a diretoria. Não, vão passar pano sempre. Eles estão sempre passando. Olha, a diretoria faz o que faz, eles estão lá sempre passando. Parabéns, parabéns. Porque é isso, beleza? Nós que não tem nada a ver, estamos longe, a quilômetros e quilômetros, 600 quilômetros lá, dane-se. Aqui nós estamos para falar a verdade, nós vamos falar a verdade, beleza? Então é isso aí. Olha lá, e vamos ver aqui que a torcida criticou e já passou da hora, já que na entrevista lá, a turma só pergunta, não critica, entendeu? Por que não entra com um centroavante? Você tem um centroavante de ofício, de origem, e você não coloca centroavante. Aí fica aquela desculpinha. Não, é pela característica, é o que eu entendo de jogo. Desculpa, filho, você tem que ser maleável. Tá entendendo? Você não pode morrer abraçado com uma coisa que você está perdendo. Você é terceiro jogo que você não faz ponto dentro de casa.
Aí fica deixando o centroavante, o único finalizador que você tem. Ah, mas eu coloquei, Leandro. Colocou quase 40 minutos do segundo tempo. Quando o Cruzeiro tava com um a menos e tava 500 jogadores, tudo dentro da área. Vai fazer o quê? Tem que colocar durante o jogo, lá que o jogo tá fluindo, que tá espaço pro jogador, pra ele fazer uma tabela, fazer um pivô. Entendeu? Aí não. Vai colocar o cara na hora que tá com um a menos, com um punhado de gente dentro da área. Que o Cruzeiro enfiou todo mundo. Agora não sai mais gol, filho. Não tem mais jogo. O Cruzeiro falou, não tem mais jogo. Vocês vão ficar martelando aqui, vai bater, é água mole e pedra dura, filho. Vai demorar anos pra vocês furar aqui, mas o jogo tá acabando. Entendeu? Não vai furar. Aí colocou o cara, entendeu? O Wallace não joga mais, perdeu um pênalti. Olha você como ele não sabe trabalhar com a base, ele queima o jogador. Perdeu um pênalti, não joga mais. Desde o final da Copa do Brasil, não joga mais. Ele tá arrebentando com o moleque, a carreira do moleque. Eu gosto, falei, por isso gosto. Tá fazendo um bom trabalho? Um bom trabalho, quase razoável. Não é esse ótimo galo que eu falo, parece que o cara é um monstro. Não, não é. Beleza? Se não fosse o talento individual de alguns jogadores, nós não estávamos nem brigando pela liderança do campeonato. Essa é a grande verdade. Beleza? Foi questionado porque o Pedro está no banco 2 jogos seguidos. 2 jogos seguidos nós estamos sem centroavante, com um puta de um centroavante que todo o clube queria ter. E ele não coloca o cara. Aí fica com desculpinha. Não, que não sei o que, é que o Cruzeiro é o time que marca mais alto, na linha alta, e não sei o que, e parar, e cheio de desculpinha. O Cruzeiro jogou no nosso campo um punhado de tempo. O Cruzeiro foi para ataque, fez o Rossi trabalhar, tinha espaço pro Pedro trabalhar, fazer uma tabela. Pô, o Pedro e o Arrascaeta juntos, os caras, o Pedro com o pivô dele e atacar a tabelinha entre eles, filho, funciona direto. E você deixa o cara no banco. É inadmissível. Já que não quer com o Pedro, já que você tem pirra do Pedro, coloca o Alessandro. Ah, mas você tem pirra com o Alessandro também, né? Então não tem jeito, filhão. Manda os dois embora e contrata outro. Contrata um chegado seu. Lá, Jorginho apontou falhas também no Flamengo. Já foi o Saul, beleza? Lá, onde o Flamengo de Jorginho errou. Beleza? Lá, o volante Jorginho avaliou a performance da equipe carioca e apontou alguns erros táticos ao longo dos 90 minutos. Caminhãozão velho passando, é fogo, viu, irmão? Lá, acredito que nosso time fez o jogo que preparou, criou a chance, tivemos oportunidades, mas não conseguimos concluir em gol. Mas acredito que foi um bom jogo do ponto de vista tático. Técnico, os jogadores estavam abaixo. Analisou. Lá, em alguns contra-ataques, no momento de transição, podíamos tomar uma decisão melhor, tá vendo? Na técnica falharam. Fazer o nosso time compor na parte ofensiva do campo, para não permitir que eles corressem novamente. Alguns pequenos detalhes que poderiam ter sido melhores. Talvez a gente merecesse ganhar. Talvez. Completou o Jorginho. Beleza? Mais um que viu. E repara, você vê o Saul que vem de fora. O Jorginho que vem de fora. Entendeu? Os jogadores estão acostumados a jogar. E quando pegam um time dentro de casa, quer ganhar. E enxergaram o jogo taticamente e tecnicamente. E viu que o Flamengo foi abaixo. Não quiseram criticar o Felipe Luiz diretamente. Com certeza eles vão chamar a atenção do grupo internamente, beleza? E tem que chamar mesmo. Passou da hora. E o Felipe Luiz tem que parar de ficar com esse pensamentozinho e a turma parar de puxar saco dele. Ah, não pode criticar? Ó, só para dar uma notícia aqui rapidinho. O Racing perdeu pro... Não, o Racing perdeu pro River Plate na Copa da Argentina. É a Copa do Brasil deles lá, entendeu? Perdeu. Eu falei que quando eu vi o Racing jogando contra o Vélez, eu não achei tudo isso que estão falando na Argentina. Eu não sei se eu tô vendo o Racing de um jeito e eles estão vendo o Flamengo de outro, porque eles estão falando que o Racing é melhor que o Flamengo. Apesar que nos últimos tempos aqui o Flamengo tá horrível. Beleza? Estamos tudo acertado. O Flamengo nos últimos tempos tá horrível. Beleza. Mas falar que o Racing tá bem também, eu não tô vendo o Racing bem. Não tá bem no Campeonato Argentino e não tá bem, e foi desclassificado da Copa do Brasil, da Copa Argentina deles lá. Vai jogar com o Flamengo e o jogo que ele fez contra o Vélez também não foi mil maravilhas. Eu acho que vai dar um jogo disputado de ruindade. Beleza? Agora só sobrou para eles a Libertadores. Vão vir babando para cima do Flamengo.
Lá, e o Felipe Luiz explicou a ausência do centroavante no jogo do Flamengo. Eu já até falei sobre isso aí. Beleza? Vamos lá. O que é isso aqui? Vamos dar outra notícia para vocês, ó. O Flamengo se prepara para uma reunião decisiva. É sobre a Libra. O Flamengo lá, ó. Na próxima terça-feira, dia 7, o Conselho Deliberativo do Flamengo se reunirá em um encontro híbrido que permitirá a participação tanto presencial quanto virtual a partir das 8 horas. O principal objetivo da reunião é esclarecer a disputa judicial que o clube enfrenta contra a Libra, a liga que gerencia os direitos de transmissão do futebol brasileiro, beleza? Agora vai ser tudo judicialmente, que a juíza já deu uma liminar favorável ao Flamengo. Então segue em frente, beleza? Lá, o Flamengo e Cruzeiro quebraram o recorde do clube no Maracanã. Foram 72 mil presentes, 67,8 mil pagantes. Sempre tem 5 mil grátis lá, viu? Sempre vai ter 5 mil grátis, beleza? Que é do governo lá do estado lá e tem que fornecer lá pra eles. Por isso que sempre fica com essa marca: 72 mil presentes e 67 mil pagantes. É sempre assim. É quase 5 mil grátis lá. Lá, Flamengo superou a própria marca no Maracanã. Vamos ver as marcas. Sabe que tá aqui embaixo? É isso aqui, ó. Flamengo e Cruzeiro, 60, vamos por total, né? Porque é grátis, mas tava lá presente, né? 72 mil Flamengo e Cruzeiro, 71 mil Flamengo e Estudiantes, 71 mil Flamengo e Independente Del Valle, 69.997, 70 mil, né? 3 pessoas, 997, 3 pessoas, então 70 mil contra o Palmeiras. Em Brasileirão, isso foi em 2000, tem um ano ainda. Esse ano foi Cruzeiro e Estudiantes. Aí o público anteriormente foi Independente Del Valle em 2023, Palmeiras em 2022 com 70 mil. Aí foi 3-0 Independente Del Valle em 2020 com 65 mil, 64 mil pessoas. 5-0 no Grêmio, 63 mil pessoas. 1-1 com a Atlético Paranaense, 64 mil pessoas em 2019. Aí em 2023, 64 contra o Fluminense. Contra o CSA em 2019, 65. E Fluminense e Flamengo em 2022, 64. Aí tem mais um punhado aqui. Sei que ele bateu os recordes lá. E os recordes do Maracanã é tudo dele praticamente. Quem paga aquilo lá, o trem pagador é o Flamengo. Beleza? Rapaziada, então é isso. Deixe seu like, faça um comentário. Se inscreva no canal. Eu já xinguei pra cacete o Flamengo ontem. Vai lá no meu vídeo de ontem. Eu mostrei toda a minha revolta com o que o Flamengo fez ontem, com o que o Flamengo está fazendo nos últimos jogos para Brasileiro e na Libertadores. Já falei tudo isso ontem, beleza? Então deixe seu like aí, faça um comentário, se inscreva no canal, dê um apoio pra gente aí, beleza? Nós estamos juntos.